essas festas elas são alegres. Pois é, só não teve o casamento, mas a gente coloca uma energia tão gostosa nessa festa. E aí eu comecei a ficar pensando assim, o que tem por trás dessa festa? Porque às vezes a gente comemora tantas coisas e às vezes a gente não percebe o valor que tem. E aí eu falei assim, na hora que ela me falou, eu falei assim, Sandra, tá preparada para fazer a festa? A festa, olha eu já tô na festa. Preparada para fazer a palestra? Eu falei assim, tô. Então você precisa pensar num tema. Na hora eu falei, festa no interior. Esse é o tema da palestra que nós vamos falar hoje. E aí eu quero primeiro, vamos entender essas festas. Primeira coisa que eu fui buscar, porque assim, festa junina lembra um pouco de Thanksgiving, guarda as proporções, mas tem um pouco essa levada, né? E aí eu fui entender o que é isso, o que representa. Eu acho que aqui muitos já devem saber, mas eu, de fato, eu desconhecia a origem dessas festas. Então, sabe aquela história do peixe que corta a cabeça? Então, assim, só não sei o que aconteceu, mas tem que cortar a cabeça do peixe. Mas por que precisa tirar a cabeça do peixe? A avó falou que tinha que tirar a cabeça do peixe, você coloca lá o peixe sem a cabeça. Mas por que precisa tirar? Ah, só sei que passa de mãe para filho, de mãe para filho, foram perguntar para a avó. Vó, por que tem que tirar a cabeça do peixe? Porque minha fome era pequena, não cabia a cabeça, eu cortava. Simples assim. E ficava aquele ritual da cabeça, né? E às vezes acontece isso com a gente. E aí tem algumas coisas que eu acho tão legais a gente começar a prestar atenção, porque Deus fala nos detalhes. Deus está em todos os detalhes. Às vezes a gente se perde nisso. Então, a primeira coisa, assim, falar da festa. O que é festa? Festa é celebrar. Festa é elevar. Eu achei tão bacana que a Estelinha, ela chegou aqui, ela veio para mim e falou assim, Sandra, cadê a música? É bonita, é bonita, é bonita. Esse é o nosso lema. Se não tiver essa música, não fechou, né? E é a nossa música que nos eleva, que nos reconhece enquanto identidade. Olha que bacana, né? Então, quando a gente não tem essa música no final dos nossos cafés, falta, sente, né? E aí as festas do interior, seja no Brasil ou em outras partes do mundo, quase sempre têm raízes muito mais profundas do que só celebrar ou se divertir. E a gente fica lá, vamos lá, eu sou a primeira, aí chegar no samba e vamos lá, aquela coisa toda. Mas tem um sentido muito maior. E aí eu fui buscar de onde vem, né? De onde vem essa cultura que começou, festa junina, desde o século XVI. Festa junina veio como um presente herdado dos portugueses e espanhóis. E o que eles trouxeram? Eles trouxeram uma parte, mas tiveram outras contribuições. E aqui eu vou trazer para você as matrizes que organizam hoje uma festa junina enquanto ideal. Olha que bacana. Matrizes profundas. Indígenas, rituais ligados à natureza e conexão espiritual. Porque a gente sabe que dentro da cultura indígena tem uma evocação, né, muito forte, os rituais para chamar a colheita, o alimento, a chuva, trabalhar com os elementos da natureza. E por que tem que ser no chão, na terra? Podia fazer a festa junina cada um nas suas casas, não é isso? Não. É fora, é no chão batido, né? Então, ponto para a gente pensar. Cultura africana, oferendas às entidades protetoras com uso do tambor como ponte energética e presença de cores e comidas simbólicas. Então, a gente vê em todos os rituais africanos, a gente vê as oferendas e tudo tem muita cor, tem muito colorido. E você tem muitos sons, né? Então, assim, quem conhece as danças, as congadas, enfim, carimbó, você tem uma série de tantas outras origens de músicas e ritmos que vêm exatamente da contribuição dessa linhagem aí africana. Ainda tem a europeia, né? E a europeia utilizando o solstício de verão. Graças a Deus que o Ayrton não está aqui hoje. Porque se ele tivesse aqui, ele ia já subir, já ia dar uma aula do hemisfério sul, do hemisfério... Mas vamos só entender que é um dia do ano que você tem mais luz. Olha que coisa maravilhosa.
Solstício do verão é quando você tem, e acontece em 2 momentos. Acontece em junho, olha só, gente. Em junho tem um fenômeno que o dia é mais iluminado. Olha que show, não é demais? Isso no hemisfério norte. E no hemisfério sul, isso acontece em dezembro, porque são os períodos de verão, né? E eles trazem, utilizando o solstício de verão, o que eles acreditavam? Que dentro desse caminho, dessa iluminação, trazia mais vida, trazia mais fartura, trazia mais luz. Essa era a celebração. Tipo assim, gente, bacanudo isso. E como é que fica isso representado? Não, agora que vem o creme de la creme. Vamos voltar para a nossa festa junina. Será que a gente consegue reconhecer esses elementos na festa junina? E aí, o que a cultura, a matriz indígena traz para a nossa festa junina? O fogo e a dança. Claro que isso vai se ressignificando. Pensa que isso é uma oferta em que eu vou me moldando de acordo com a minha própria cultura, mas eu empresto isso, tá? Então, a fogueira, ela tem esse sentido. A africana, as cores e a música. E a europeia é o partilhar. Toda vez que a gente fala de uma quermesse, é todo mundo junto, é todo mundo comendo, é todo mundo brincando. Então, é o partilhar. E também a comida. Isso, quando eu olho numa festa junina, é isso que eu reconheço numa primeira instância de presentes que essas matrizes nos deram. Mas se eu faço um olhar mais profundo, numa visão mais espiritualista, o que quer dizer alguns elementos icônicos que tem dentro desse nosso ritual? Gratidão pela fertilidade da terra e a fartura dos alimentos. Então, lembra, o solstício de verão acontece em junho, aonde no Brasil, eu tive a curiosidade de saber assim, qual que é o melhor período de colheita do milho. É em junho, chamado de safrinha. Olha que bonitinho, eu gostei do nome também. Safrinha, aonde você tem o melhor milho da melhor qualidade. Por isso que na festa junina tudo está baseado no milho, que é onde é o cereal que você tem a maior abundância, entendeu? Pedido de proteção para as lavouras e famílias. Quem dá essa proteção? O fogo. O fogo na cultura indígena representa a proteção. É o elemento mais forte da natureza que protege. E a celebração do fogo como símbolo de purificação também espiritual. Quando eu olhei, eu falei assim, quem diria que uma simples festa junina poderia trazer todos esses elementos? Então, quando a gente está ali, eu tenho a mais absoluta certeza que há uma egrégora ali, nos cuidando, nos energizando, nos alimentando de tudo aquilo que a gente precisa para viver a nossa colheita da melhor maneira possível. E aí eu entendi, gente, que essas festas, eu estou dizendo Thanksgiving, festa junina, foliões e tantos outros, Natal, tantos outros, é a junção, é o equilíbrio do ser humano, natureza e divino. Não é legal? Vocês achavam que festa junina entregava tudo isso? Não. Para mim, só entregava pamonha, só entregava... Não era o correio elegante. Gente, eu adorava o correio elegante. Eu lembro uma vez, na prisão... é verdade que o povo ficava preso. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que a TAM era a TAM ainda, fizeram uma festa junina, e aí no avião eles fizeram um correio elegante. Eu achei demais, achei assim maravilhoso. Você marcava o número do assento e você mandava. Claro que eles já deixavam uma coisa meio já pré-definida, porque senão imagina o que ia acontecer, né? Então você escolhia um cartão e aí mandava um abraço, alguma coisa, e foi tão bacana, um gesto tão pequenininho, que o avião parecia um bando de crianças mandando correio elegante para tudo quanto era lado. E eu falando, gente, eu não recebi nenhum, eu quero um para mim. Foi muito bom. E é isso que eu falo. Olha que coisa tão simples, né? E por que
fazer a festa no interior? Por que não pode fazer nos centros, nos grandes centros? Porque a gente não tem estrutura para isso. E essa estrutura nem é de fora, é uma estrutura de dentro. Os grandes centros têm muito barulho, que não nos permite viver na simplicidade. E as coisas mais importantes, ou as coisas que nos calam o coração, sempre vai estar morando na simplicidade das coisas. Não é, rapaz? Não tem. E aí, assim, será que eu presto atenção nessas coisas? Será que eu percebo isso numa festa junina? E aí tem aqui achei tão bacana, tão proprietário isso. No livro Fonte Viva, o primeiro capítulo, falante a lição, ele diz assim: quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia, sem a brilha acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Às vezes a lição está ali, né? Mas a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente não percebe a grandiosidade daquele exercício. Eu lembro uma vez que um dia que eu estava achando que tudo estava um saco, que nada estava bom, que mais não sei o quê. E eu lembro que eu fui no cabeleireiro, que eu precisava fazer não sei o que no meu cabelo, já estava toda injuriada. Aí tinha uma menininha de 5 anos de idade, eu acho. Ela olhou para mim e falou assim: tia, do jeito que você tá hoje, nem o sol você consegue ver, né? Eu, uau. Eu, garota, presta atenção, menina. E foi isso. Foi uma chamada, assim, presta atenção, nem o sol você vai conseguir ver, que se teu foco é outro. E muitas vezes é isso que eu falei agora. Quantos de nós, quando entramos numa festas como estas, nós pensamos nisso tudo que está sendo disponibilizado para a gente? Num Thanksgiving, numa festa junina, no encontro de família, né? Não numa simples reunião, numa sexta-feira, aonde está lá você e casualmente os adolescentes ficaram em casa, a gente não sabe por qual motivo, estão junto com a gente também não sabe, mas fica quietinho, assim, não vamos nem se mexer, para eles acharem que a gente nem está aqui, que aí eles ficam, né? E aí, assim, e a gente perde, às vezes, essa oportunidade de o que isso representa? Qual é o grande sinal dessa vida maior está querendo nos dar? E aí, ainda nesse mesmo capítulo, ele diz assim: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos às novas revelações. Isso porque não dispensam maior trato à lição apresentada, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então, quantas vezes, ao invés da gente viver, sorver, absorver, a gente está preocupado com a foto, com a caras e bocas, a roupa, do jeito que eu vou, como é que eu vou, quem é que vai estar, quem é que não vai, que horas que eu vou sair, como é que vai ser, como é que fica. E às vezes a gente não degusta as coisas que estão à nossa disposição. E tudo que está à nossa disposição é para ser degustado. Tudo. Invariavelmente tudo. Mas, Sandra, até aquela pessoa que eu não engulo bem, também. Aquela situação que eu estou vivendo uma aflição, também. Aquela despedida que eu não queria me despedir, também. E aí tem uma coisa que eu acho fundamental, que a gente precisa trazer mais para perto da gente, o entendimento que é: suporta com calma aquilo que você ainda não tem a capacidade de entender. Porque a gente só precisa, muitas vezes, entender o tamanho que a gente tem. A gente é um grãozinho de areia e a gente se comporta, às vezes, que é Deus, né? Eu tenho o tamanho de Deus, eu tenho a capa do super-herói, da super-heroína, e a gente é um grãozinho de areia. E a vida, o que é a vida? Um deserto de Saara. A gente é só um grão. E às vezes a gente quer dar conta de algo que é muito maior do que a gente. Então esse é o ponto. À medida em que, como que eu vou criando musculatura, envergadura, para me tornar mais presente ou maior nessa compreensão?
quando eu começo a me distrair menos e prestar atenção no para que essa situação está aqui nesse momento. O que ela vai me ensinar? Por mais difícil que seja. Às vezes a gente fica tão focado na dor que esquece o aprendizado. Isso não quer dizer que a gente vai dizer, passou, não, vou tirar de letra. Não, a gente tem que viver, todos nós passamos pelos nossos lutos, independente de quaisquer que sejam as situações. Mas é legal a gente respeitar o nosso luto, mas também ser curioso por que isso está acontecendo comigo. Quando eu coloco a curiosidade, acreditem, gente, isso já começa a abrir portas para a gente de entendimentos que até então a gente não tinha. Muito bem. E aí, quando eu olho a festa, as celebrações, é um estado da arte, né? E no livro Consolador, ele fala o que é a arte. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização de um ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Então, assim, toda vez que você estiver num ambiente de festa, essa elevação é uma manifestação divina que está junto com você, em comunhão com você. Então, quando eu falo de uma festa junina, é uma arte. E aí eu peguei emprestada, que não é a frase dele, mas ele que dá esse conceito de Aristóteles, que a arte imita a vida. Eu fico pensando assim, se tudo que tem fora pode ser um reflexo que pode estar dentro, Jesus falava com a gente por meio de parábolas, porque era dessa maneira que a gente, naquela época, entendia. Então, eu tenho certeza que ele usa as festas para, de alguma maneira, trazer para a gente essas informações. E aí, quando eu olhei isso, aí Aristóteles fala que a arte imita a vida, aí eu fui entender o seguinte, a festa, como parábola, é do interior. Mas como é que eu posso trazer esses conceitos para dentro da gente? Aí eu entendi que é do nosso interior. E aí eu falei assim, poxa, gente, será que a gente consegue trazer tudo isso que essas festas hoje nos oportunizam para dentro de nós? E se a gente não sabe como fazer isso, de que maneira eu conseguiria me organizar para que eu possa trazer essa festa? Porque, invariavelmente, essas festas nos transportam, gente, para uma alegria tão gostosa, para um encontro tão gostoso. E eu estou falando de todas, eu estou falando do carnaval, eu estou falando a junina, o Thanksgiving, todas as festas que têm essa celebração com esse cunho tão espiritualizado. Eu não vou dizer agora o que a gente está desvirtuando. Lembra que a gente falou que a gente ainda se distrai? Vamos voltar para a essência. Vamos voltar para aquilo que de fato ela se propõe. Poxa, vale a pena a gente pensar nisso. E aí eu pensei, né? O que define essa festa no nosso interior? A busca do equilíbrio. No livro Fonte Viva, ele fala, busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que sempre é um escuro sinal da desarmonia. E é isso. A gente precisa construir para a gente um ambiente interno de harmonia. E quando a gente constrói esse ambiente interno de harmonia, tudo fica mais fácil ou possível de eu navegar. Seja numa situação difícil, seja num momento de extrema alegria, porque eu sou assim, quando eu estou muito feliz, nossa, muita coisa legal, eu falo assim, meu Deus, que horas que isso vai acabar? Porque eu sei que vai acabar em qualquer momento, né? Ou se eu estou num momento de muito, assim, meu Deus do céu, que horas que isso também vai acabar, porque eu não aguento mais passar por isso. E a gente vive, muitas vezes, nesse ping-pong, né? Então, Lúcia Helena Galvão, ela sempre fala que o ideal e a nossa busca é sempre estar naquele caminho do meio. E o caminho do meio é como se fosse um pêndulo. Eu não estou dizendo que nós nunca vamos estar nos extremos. Às vezes, precisamos estar no extremo.
para a gente poder aprender. E muitas vezes, quando a gente está lá no extremo, a vida vai lá e faz assim, pum, aí você vai para o outro lado. E é como se fosse um pêndulo, porque é dessa forma que hoje a gente aprende. Dessa forma hoje. Mais para frente isso vai tornando natural. Mas hoje é assim que eu consigo estabelecer para mim um processo de aprendizagem. Se eu estou lá naquele extremo que é do excesso, vai chegar uma hora que vai causar algum tipo de dor. É como um bolo de chocolate maravilhoso, né? A canjica dela, gente, vocês precisam comer a canjica. Mulher de Deus, a mãe fez uma canjica e ela põe sal na canjica, eu nunca tinha visto isso. E ficou maravilhoso. Eu comi 3 vezes, tá vendo? Já tô lá no excesso, tudo bem, mas é assim que a gente aprende. Não, passou. Ih, a Alessandra tá aqui, não podia contar isso, é mentira. Eu tava comendo nada, bobei a boquinha assim, ó. Então, assim, imagina aquele pote. Ela trouxe uma cumbuca desse tamanho de canjica. Eu comi. Eu queria comer muito mais. Eu queria comer 4, 5, 6 pratos. Poderia? Poderia. Me convém? Não. Eu poderia. Quase que fiz, mas não fiz. Não fiz, Ale. Tá bom? Então tá bom. E aí, assim, mas eu poderia ter feito ao contrário, né? Eu poderia ter ficado ali olhando aquela canjica com muita vontade de comer. Assim, não, mas eu não posso comer, não, isso não é para mim, não, eu não posso experimentar. Aí eu ia sonhar com aquilo, até lombriga. Lembra quando a gente era criança que tinha lombriga tênia, né? Era horrível, você ficava sonhando, ficava amarela, porque eu queria comer aquele pedaço de doce, a mãe falou que não era para pegar. A mesma coisa. Então, o que é a justa medida? Experimente, deguste, na justa medida. Então, esses extremismos, que é o excesso ou a falta, é que a gente vai aprendendo que a gente pode ir num caminho do meio. E esse é o equilíbrio. O equilíbrio para todas as coisas. Como é que a gente consegue gerar o equilíbrio passando pelos extremos? Então não vou passar pelos extremos. Hoje a gente não consegue aprender se não for dessa forma. Mas, Sandra, mas se não consegue, então você está me dizendo que eu sempre vou estar no excesso, sempre vou estar na falta? Não, eu estou dizendo que você pode aprender com eles. E à medida que eu vou aprendendo, esse pêndulo vai se ajustando. E o sábio, que é onde a gente quer chegar, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para poder aprender. E nós podemos aprender com os nossos próprios erros. Então, se eu fiz isso com a canjica, com certeza com a sopa vai ser a mesma coisa. Né? A mesma coisa vai ser no churrasco, a mesma coisa vai ser com cigarro, a mesma coisa vai ser com a bebida, a mesma coisa vai ser com sexo, a mesma coisa vai ser com a maledicência. E aí eu vou aprendendo a cuidar das minhas novas habilidades. Não é bacana? Esse é o equilíbrio. Essa é a justa medida. E aí eu falei assim, tá bom, lindo o equilíbrio, mas eu quero agora pegar alguns conceitos da festa junina e ver se a gente consegue jogar para nós, para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu vejo que numa festa, primeira coisa, decoração estava bonita aqui? Então, salva de palmas aqui para quem fez a decoração. Luiz e Alfredo, Gisalê, maravilhoso, né? Não estava lindo, tudo harmônico, colorido. Então, teve um preparativo para a nossa festa. E é isso, olha só que bacana. Às vezes a gente não se prepara para as experiências. A gente não se prepara para entrar nas experiências, né? Então, pensando, aconteceu uma situação, eu não estava esperando. Ok, você não estava esperando. Mas para você dar conta dela, você pode se preparar. E aqui o preparativo, ele tem esse caminho que eu vou convidar a gente a pensar sobre ele. Então, antes da festa, os preparativos. Organização do espaço. Então, eles vieram aqui, preparativo começou, teve gente que estava lá no Rio de Janeiro comprando coisas, isso não começou agora, a preparação estava de antes. E na nossa vida a gente pode ter ações preventivas ou ações corretivas. Sempre. Quem tem mais esforço, a preventiva ou a corretiva? A corretiva. Se eu começar a colocar no meu dia a dia
formas de lidar com determinadas situações, quando vierem alguns momentos que eu preciso corrigir, se eu tiver uma ação de manutenção antes, fica mais fácil. E às vezes a gente se distrai e a gente não cria para a gente esses espaços. Eles viajaram, compraram coisas, tiveram aqui na quinta-feira, montaram as mesas, aí quando foi na sexta-feira, montaram isso daqui, no sábado deu o arremate para que domingo tivesse perfeito. Agora imagina se todo mundo tivesse chegado aqui no domingo. Minha Nossa Senhora. E a gente chegando, a mesa estava sendo colocada. Você já teve festa assim? Algumas festas na minha casa acontecia isso. Gente, estou passando velho, mas vocês vão entrando. Né? Então, assim, por quê? Porque não houve um planejamento. E a gente pode planejar a nossa vida, as nossas emoções, os nossos aprendizados, o nosso caminho. Isso está no nosso controle. E às vezes a gente terceiriza para Deus, né? Ele toma conta de tudo. Tem uma amiga que ela fala assim, Sandra, não se preocupa porque a Maria passa na frente. Assim, gente, se ela tropeçar, né? Então, não, eu também preciso ficar aqui, ó, atenta, porque eu não posso só dar e entregar isso a ela. Tem que ser uma coisa compartilhada, né? Eu entrego, passa na frente, ela vai lá, limpa, organiza, eu chego maravilhosa. Não, eu tenho que estar junto, tem uma parte que é minha. E aqui, ó, qual que é a nossa organização do espaço? É varrer a nossa terra interior, descartando o que não serve. A gente acumula muito lixo dentro da gente. A gente acumula muito pensamento, muito sentimento, que a gente podia desapegar. Por que que ele não me ligou mais? Por que que ele falou assim comigo? Isso aqui é meu, essas coisas são minhas, os filhos são meus, esse ex-marido é meu, esse ex-emprego é meu. Não. São experiências que a gente passa. E quanto mais você vai aglutinando, pensa no guarda-roupa, para entrar roupas novas, precisa sair algumas peças. Porque senão você vai atolhar as novas com as velhas, que você não vai achar nada. Então aqui, ó, é mister que o homem faça a limpeza diária do seu coração, retirando a poeira das más inclinações e dos sentimentos ferinos, daquele sentimento que fere, que machuca. É ficar naquele luto que dói, aquele luto que te paralisa. E quando eu falo luto, em toda acepção que o luto possa dar, tá? Daquilo que você se sente lesado, daquilo que você se sente que você perdeu. Então, se você não fizer, então, muitas vezes eu falo, poxa, se nós vamos chegar à perfeição, o que é perfeito? É o belo, é o justo. Então, muitas vezes, a minha mãe tinha um hábito de que a toalha da mesa mais bonita era para as visitas e nunca para a gente. E eu não entendi aquilo, mas, poxa, eu sou eu que estou aqui todo dia, por que que é a visita que vem de vez em quando? Às vezes a gente nem gosta e ela vai ter essa toalha bonita. E a primeira coisa, quando eu fiz na minha casa, eu deixava a toalha bonita para nossa casa, para nós da família. Mas só que os talheres bonitos eu deixava para a família, para visita. Olha que doido! Por quê? Porque a gente vai arraigando. Lembra que eu falei do peixe que tem lá a cabeça, que não sabe por quê? A gente vem trazendo isso. Essas heranças a gente precisa se despedir. Como que a gente se despede disso? Prestando atenção na nossa rotina. A nossa rotina nos rouba muitas vezes a consciência do estar aqui e agora. Então, assim, a gente se condiciona algumas coisas que a gente pode falar assim, não, isso não me pertence mais. É um processo? Claro que é um processo. Consigo da hora? Não consegue. Não tenha dúvida que você não vai conseguir da noite para o dia. Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção, você começa a olhar e falar assim, gente, isso não me pertence mais. Vou contar uma situação que aconteceu comigo, que não foi bonitinha, mas eu aprendi com ela. Vou dividir com vocês. Teve bastante tempo atrás, tá, gente? Foi até na outra encarnação, tá? Só eu estava aqui, teve uma pessoa, um círculo de amigos,
E aí um casal fez uma coisa com os amigos que não foi legal, né? Não foi bacana a forma de como eles fizeram isso. Ninguém na hora falou nada. E aí cheguei em casa, falei para o meu marido, você achou legal? Eu disse, não foi legal. E passou um outro casal, disse, Sandra, vamos comer uma pizza? Vamos, queria falar umas coisas com você. Vamos, não sei o quê. E eu sabia que eles queriam estar marcando essa pizza, porque eles queriam falar mal do casal que não fez uma coisa bonitinha. Eu falei, vamos lá conversar. E aí a gente sentou, os 4. E seguramente eu vou dizer que dos 4 da mesa, 3 literalmente jantamos aquele casal. Tudo que você pode dizer, eles fizeram isso mesmo? Que mais isso? Que? Paradã. Eu tô vendo meu marido quieto, ele não falou absolutamente nada. Eu vou falar por mim e por ele, tá bom, meu bem? E falei. Mas chegou uma hora que aquilo, assim, eu olhando meu marido, aquilo começou a me incomodar. Aí ele pegou e falou assim, vamos embora? Aí eu falei assim, mas você não comeu? Ele só disse essa frase, eu tô satisfeito. Marido? Precisava falar assim? Da pretinha básica dele? Não, né? E aí, assim, quando eu cheguei no carro, ele falou assim, jantar foi pesado, né? Tá difícil de digerir até agora. E aí eu não falei nada. Aí no dia seguinte eu acordei, eu falei assim, gente, o que eu fiz? Eu vou lá no centro espírita, falo que eu sou... Não, vamos abraçar as diversidades. Vamos. E na primeira oportunidade eu janto uma pessoa que tem uma visão diferente da minha, só uma visão diferente da minha. E aí eu falei assim, cara, a primeira vez que de fato eu tomei conta do quão maledicente eu sou. Eu poderia ter brigado com meu marido, eu poderia ter falado uma série de coisas, porque quando a gente quer arranjar formas de estar justificado no seu erro, a gente cria, né? E a gente é bom nisso, inclusive. Eu sou, devo dizer. Mas ali eu falei assim, não, eu preciso aprender com isso. E foi muito bacana, porque desde aquele dia, continuo falando mal dos outros? Um monte. Um monte. Eu falo ainda, né? Mas... Para de rir, Tânia. Mas só que quando eu começo a falar, Sandra, presta atenção. Então, agora, o que eu faço? Antes eu falava com gosto, e achava que eu estava na razão. Agora, eu mais penso do que falo. E eu tenho certeza que vai chegar num dia que talvez isso, em algumas situações, a gente consegue até ver, assim, eu não vou nem falar dessa pessoa, porque... O lugar que ela se encontra é isso que ela está enxergando, eu preciso respeitar isso nela. Mas isso é um exercício, isso é um processo, isso vai devagar. Exatamente isso. Então bom, se vocês quiserem eu posso emprestar um marido, que ele pode ser um bom grego. Bom, dentro desse caminho, essa organização é isso. Isso acontece com os sentimentos, com os nossos vícios, com a nossa forma de ver o outro, com a nossa maneira que a gente tem de colecionar as nossas dores. É importante que a gente preste atenção nisso. Não vamos colecionar dores. E às vezes o perdão pode libertar, talvez não vai ser o outro, mas vai libertar você. Isso é muito importante, para que a gente possa, quanto mais pesada a bagagem, mais difícil a gente consegue subir. A gente precisa. Tem uma frase de Cora Coralina, e que eu acho lindo, que ela fala assim, ando cansada de bagagens pesadas. Agora só vou andar com aquilo que cabe no bolso e no coração. Não é lindo isso? É que a gente possa ouvir isso mais internamente. Montagem da fogueira. Então, organizei o espaço, tirei o que não serve mais, desapeguei. Agora eu vou montar a fogueira. Lembra o que simboliza a fogueira? Vocês lembram? Proteção, conexão com o divino, o bem maior, a espiritualidade, permitindo que a espiritualidade haja no meu coração, na minha casa, na minha família, em tudo que eu toco. Olha a profundidade, dá vontade de acender fogo para todo quanto é canto dentro de casa, né? Eu já estou pensando nisso. Se preparar para receber em abundância. E abundância não é desperdício,
tá? A abundância é o suficiente para te deixar coberta daquela bênção. O que a vida maior tem para nos oferecer. Qual é o modo de você fazer isso? Qual é a forma que você tem de fazer isso? Essa conexão, essa fogueira, para que eu possa trazer essa proteção, tudo isso que nos dá a oração. A oração é essa melhor prática. Oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Olha isso, ela cria, a oração é a porta, é a ponte, é o veículo para que eu tenha intimidade com essa espiritualidade. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Não adianta só orar, né? Como a minha amiga, vou pedir para Maria, Maria vai passar na frente. Ela pode até passar na frente, não desacredita em Maria, mas também tem a nossa parte. Qual que é a minha, aquilo que me cabe, aquilo que de fato está sobre a minha responsabilidade, de fato eu estou conseguindo exercer, executar, para que ela tenha a estrada para ir à frente. E quando ele fala dos recursos, os atos íntimos, é também a minha busca para o melhor. Porque eu falo que aquela situação está ruim, eu falo que aquilo não é bom, mas eu não promovo uma ação para sair daquele lugar, fica muito difícil exercer qualquer função que me tire daquela circunstância. Igual aquela historinha do pastor que estava andando com seus fiéis e caiu no lago, um lago muito grande, profundo, e aí um dos fiéis foi lá, o pastor não sabia nadar, ele pulou na água e estendeu a mão para o pastor. O pastor, não, meu filho, fique tranquilo, não precisa me pegar, porque Jesus vai me salvar. E ele voltou. Aí fizeram uma corrente humana para estender a mão para ele. Ele, não, meu filho, não se preocupe, porque Jesus vai me salvar. Bombeiro chegou, jogou uma boia, e ele falou assim, meu filho, leve sua boia em nome de Jesus, porque ele é que vai me salvar. Foi até um helicóptero, o bombeiro falou assim, meu filho, venha com Deus. Jesus vai me salvar. O que aconteceu? Morreu, né? Morreu, e quando ele chegou lá, cheio de atitude, cadê Jesus, que eu quero falar com ele agora? Jesus veio de chinelinho de dedo baiano, entendeu? Chinelinho de dedo baiano. E falou assim, meu filho, assim, Jesus, eu sempre fui devoto ao Senhor, toda a minha vida foi pregando em seu nome, no momento em que eu mais precisei. Você me abandonou? Ele falou assim, meu filho, até um helicóptero mandei para você. E você recusou, e é isso. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma faraônica, hollywoodiana, né? Pretty Woman, e não é. Não, a vida não é Pretty Woman, não, bem. Né? Então, assim, tá mais em busca da felicidade, às vezes. E é isso, é um exercício diário que também nos compete. Tem a nossa parte. Se você faz a sua parte, é bem isso, eu adoro essa frase. Quando você dá um passo, Deus dá o chão. Deus dá o chão. Mas você precisa fazer a sua parte. Bom, montei a fogueira. Agora, o ensaio da quadrilha, gente. Quem é a quadrilha nessa história? São as pessoas, são aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que estão compartilhando com a gente. E essa quadrilha vai ter um ensaio, né? E você sabe que nesse ensaio, todo mundo está no mesmo ritmo? Não! Todo mundo sabe a música? Não! Quando é a cobra, todo mundo abaixa. Quando é a chuva, todo mundo pula. Não, meu filho, é o contrário. Então, assim, nós estamos aqui nesse mundo de meu Deus para o quê? Ensaiar a quadrilha. E a quadrilha a gente só consegue ensaiar e ver aquela harmonia quando todo mundo se dispõe a ajudar um ao outro. Aí que a coisa pega no breu. Receber o outro como um veículo de crescimento, evolução e iluminação. É o outro que nos faz melhor. É o outro que nos dá todas as ferramentas, eles despontam na gente todas as ferramentas que nós temos. Lembre-se de uma coisa, eu sempre penso assim, Jesus, Deus, quando fez a gente adolescente, está indo viajar com os amigos a primeira vez.
E a gente tá lá. Aí Deus fala assim, calma, peraí que eu vou arrumar a mala pra você. Aí anda logo, que eu preciso ir pra lá. Espera um pouquinho. Aí ele colocou a mala, guardou, dobrou tudo bonitinho. Sandra, pega a mala. Oh, cadê? Presta atenção. Tudo que você precisa tá nessa mala, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Vem. Foi. Chegou aqui. Vamos pra praia? Vamos. O que a gente faz? Abre a mala, espalha tudo e pega o biquíni e vai pra praia. Mas aí na praia, machucou a mão. Vou lá, porque eu tenho certeza que ele colocou lá o remédio, mas tá tudo bagunçado, né? Como é que vai achar? E aí leva mais tempo da gente achar. O que eu quero dizer? Quando a gente vem pra cá, ele deu tudo, absolutamente tudo que precisamos para vencer todas as nossas aventuras, todos os nossos desafios, todas as nossas oportunidades. E quando você vê, gente, mas eu não vejo solução. Para, se reconecta. Olha para sua mala interna, que você vai achar. Essa é a crença que a gente precisa ter em nós e nele. Ele não tem um modelo imperfeito. Nós somos incompletos. Estamos aqui para se completar. A perfeição já está em nós. Então, se está perfeito, tudo que está aqui é perfeito. O que a gente só precisa fazer é o melhor encaixe dessas peças. Quando o cristão pronuncia as palavras sagradas Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Então, aquele que a gente tem dificuldade faz parte da nossa família, aquela pessoa que você quer viver distante faz parte da sua família, invariavelmente, a gente vai ter que se reconciliar. Invariavelmente, a gente vai ter que estender a mão. Eu adorei a viradinha de olho que eu vi aqui nessa sala agora, que eu amei. Ah, meu Deus do céu! Se prepare que vai ter que viver bastante, inclusive, né? Então, assim, faz parte do nosso crescimento. Agora, tudo no seu tempo. Tá? Tudo no seu tempo. Deus é tão generoso que ele vai dar a você as ferramentas e você vai usar. Você vai adquirir a força, que é isso que a gente precisa muitas vezes. Força, coragem e maturidade para poder usar algumas ferramentas. A gente não dá uma faca para uma criança, mas ela sabe que existe. E ela sabe que vai ter um dia que ela vai poder pegar a faca. Minha filha sabe que um dia ela vai poder pegar o carro. E assim vai. E é isso. Não é para a gente se desesperar, é para a gente se preparar. É diferente. Alimenta boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Sabe o que eu entendi disso aqui? Que ele diz o seguinte, ó. A única coisa que eu vou pedir para você, só reconheça a boa parte. Porque todos são meus filhos. Todos. E eu vejo luz em todos eles. E se todos têm luz, a única coisa que eu vou te pedir, faça um treino aí para você enxergar essa luz. Se você enxergar isso, o resto eu faço. Ok? Vamos pensar nisso. E assim a gente vai ensaiando a quadrilha. Daqui a pouco vai estar todo mundo em harmonia, todo mundo ali, ó, fazendo o mesmo passinho, todo mundo desenhando da mesma forma. E aí a gente vai seguir no preparo das comidas, que é a parte mais deliciosa da festa junina. Eu fico imaginando, quando essa moça bonita estava fazendo a canjica, eu fico imaginando que, no mínimo, ela devia estar pensando assim, espero que eles gostem, espero que vai ficar tudo bem, eu tô correndo aqui, mas acho que vai dar tempo. E eu acho tão bacana o olhar do marido dela quando ele chega com a panela, é o ar assim de missão cumprida. Até me arrepia, porque é muito bonito ver. E é muito legal isso, porque eu vejo que há uma intenção tão gostosa, tão genuína, de querer partilhar
aquilo da melhor forma. Então, os ingredientes, que é o sal, o açúcar, a canjica, vai muito mais além. Então, tem uma dedicação, tem um amor, um cuidado, um respeito, uma gratidão, tudo ali. E que quem comeu a canjica sai abençoado por ela. Eu saí bastante abençoada. Vou sair daqui encharcada de bênção. E aí o que eu vejo, assim, o que é o preparo da comida? Amor e caridade são os caminhos que nos direcionam a reconhecer nossa própria luz. Nesse momento, eu tenho certeza que aquele casal fez brilhar a sua luz naquele momento. Quando eles fizeram a decoração aqui, fizeram brilhar. Quando eu decidi estar aqui e confraternizar com essa casa, eu decidi brilhar. E é isso, amor e caridade. E caridade não é só para aquele que está na nossa frente. A caridade começa com a gente, muitas vezes. Ser gentil com a gente, respeitar a gente, ser justo conosco, nos desnudar muitas vezes. Às vezes a gente coloca umas autoproteções que não faz muito sentido, que a gente tem medo de sofrer, e sofre muito mais lá na frente. Então, quando a gente se prepara com respeito, com cuidado, com carinho, Deus honra. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Isso foi Joana de Ângeles que disse, e Chico remata dizendo: a caridade é um exercício espiritual, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então você está treinando a sua musculatura espiritual para se tornar gente grande, né? E a caridade não é o que sobra, não é o que está em excesso. Muitas vezes é aquilo que é a única coisa que você tem. E muitas vezes você não tem, às vezes a gente acha que a caridade ela está muito no pegar, né? E não necessariamente. Há um tempo atrás, fui num shopping em West Palm Beach, eu, minha mãe, já faz alguns anos, eu, minha mãe, minha filha e meu marido. E aí a gente sentou para comer alguma coisa, e aí eu olhei para minha mãe, a minha mãe começou a cair. Caiu. Todo mundo desesperado, eu comecei a gritar, a chamar o 911, que ela estava caindo, minha filha chorando. Aí eu perguntei se tinha algum médico, aí chegou um senhor, né, e começou a olhar minha mãe, e nisso chegaram 2 homens que se diziam enfermeiros, e ele chegou e falou assim: olha, você tem que afastar todas as pessoas que eu vou cuidar da sua mãe, porque eu sei o que ela precisa, ela precisa levantar daí agora. Aí o outro médico falava assim: olha, não faça isso, porque isso pode prejudicar sua mãe. Não faça isso, porque da forma de como ela está. E eles começaram a discutir, eu não sabia o que fazer. Eu nunca mais vou esquecer isso. Chegou um homem, quietinho. Minha mãe estava sentada, as 2 pessoas estavam aqui. Ele veio quietinho, olhou para minha mãe, nem olhou para mim. Ele olhou para minha mãe, suspendeu os 2 pés dela, colocou um calço, olhou para mim, fez assim e foi embora. E minha mãe, quando ele fez isso, a minha mãe começou a se recobrar. Cara, e os 2 lá se degladiando, não, porque eu sei fazer, não faça isso. Aquilo para mim foi uma lição que eu nunca mais esqueci. A caridade não tem alarde. Eu chego e faço. Eu não pergunto como, nem porquê, nem para quem. Se eu posso, eu vou lá e faço. Mas eu faço com cuidado, eu faço com gentileza. Eu não faço me carteirando, né? Eu faço aquilo que está dentro das minhas possibilidades. E eu achei isso muito rico, achei isso muito bacana. E para finalizar isso daqui, tem uma historinha que eu acho bem bonitinha, que simboliza exatamente o que eu chamo de caridade. Existia um sábio que estava com seu aprendiz, e ele queria ir no ponto mais alto da iluminação, que era uma montanha que ficava lá em cima. E o aprendiz falou assim: eu quero ir lá no ponto mais alto da iluminação, eu quero ir lá. Então tá, hoje nós vamos lá no ponto da iluminação. Só que todo mundo queria também ir. E era um caminho íngreme, subida acima, ladeira acima, para chegar lá no pico dessa montanha. E tinham muitas pessoas, as pessoas andavam muito juntas, era um caminho único. E tinha um homem que tinha um porco
um porco enorme. E o porco ficava, ele andava mais devagar do que todo mundo e prendia, e as pessoas não conseguiam passar, e todo mundo falava assim, aí esse porco, aí o porco vai para lá, gente, tira esse porco daqui, e aí o porco vem para cá, e o porco... E todo mundo andando, não estava conseguindo, e ele indo na batida dele, todo mundo falando, aí chegou uma hora que ele pegou o porco e colocou o porco aqui nas costas, já era um senhor, e foi, ladeira acima. Ai, todo mundo... Aí subiram lá, e quando chegou lá, todo mundo tinha que ficar em silêncio. Ele deixou o porco, fizeram o que tinha que fazer. E aí ele pegou e o aprendiz falou assim, até o senhor estava incomodado com aquele porco. Ele, que porco? A ladeira. Qual ladeira? Gente, quando eu ajudo, eu nem sei que porco que está no meu ombro. Ele falou assim, que porco? Eu não lembro de ter pego nenhum porco. Não, mas você pegou uma ladeira ainda. Qual foi a ladeira? A gente não sente. A gente simplesmente faz, né? Então, às vezes, a gente tem que pegar uns porquinhos de alguém e subir. Eu gosto dos porquinhos rosa, que é mais bonitinho. Aí, ó, preparei a comida, montei a fogueira, ensaiei a quadrilha, arrumei a casa, agora é o momento da festa. E essa festa, gente, é de celebrar. E às vezes a gente conquista tantas coisas boas, a gente tem tantos motivos para celebrar, e às vezes a gente não escolhe essa boa parte. Às vezes a gente treina o nosso olhar, o nosso sentimento, para escolher aquilo que falta, não aquilo que fica, não aquilo que tem. Então, na festa do interior, como a gente viu lá logo no começo, o que eles vão celebrar? A gratidão, que no nosso caso é o agradecimento. Agradecer a Deus a tudo que eu tenho hoje, as ferramentas que eu tenho disponível hoje. Agradecer a Deus a casa que eu tenho, a família que eu tenho, os desafios que me faz crescer, as oportunidades de ter aberto o olho. Gente, quando eu abro o olho, eu falo assim, cara, você me deixou mais um dia. Eu sempre falo isso para ele de manhã. Eu abro, putz, tô aqui de novo. Né? E é legal, se a gente para pensar, pode ser que eu não abro o olho. E assim, e abrir o olho, eu falo assim, gente, tem um folhinho em branco para fazer um monte de besteira, mas também fazer um monte de coisa boa. Vou tentar escolher fazer as coisas boas. Nem sempre vou conseguir, mas eu tô aqui, no páreo. E agradeço por isso. Proteção. Reconhecer. E reconhecer que há uma força maior, há uma vida maior, há uma espiritualidade que nos cuida, que nos orienta, que nos intui, que é gentil conosco, que nos ajuda a caminhar. Iluminação. Resplandecer. Quando em todos os momentos do seu dia, preste atenção que você vai conseguir resplandecer. Seja quando uma pessoa que precisava de uma ajuda, que para ela era tão difícil fazer aquilo, você foi lá, peraí que eu vou lá e vou te ajudar. Que era nada para você. Dá um quentinho no coração, não dá? Recentemente estava com a minha filha no Starbucks. Vamos pagar para a pessoa que está lá atrás? Ai, vamos. Paguei. Menina, eu fiquei parecendo uma criança, um pinto no lixo, querendo ver. Será que ele vai falar? A pessoa que recebeu, ai, não vejo hora, então vai logo que eu quero ver o que eles vão falar. E a gente fica tudo escondidinho para ver. A pessoa olha. Ah, gente, que delícia! Um sorriso, iluminar a vida de uma outra pessoa com um ato tão pequeno. Aquilo resplandece. Essas são as pequenas atitudes. Essas são as pequenas ações que vai dando pra gente, assim, pô, tem coisa boa aqui dentro. Tem muita coisa boa que eu posso fazer. E lembrar sempre, gente, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada de um monte. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Nos detalhes, não precisamos de grandes coisas. Precisamos, muitas vezes, calar quando alguém falar alguma coisa que não foi legal. E entender que o outro também pode ter um mau dia. É você fazer uma prece para aquela pessoa que você viu gritando na rua. É você olhar para o seu filho e, antes de julgar, entender por que aquela atitude. Eu estou falando de pequenos atos. E aí você está permitindo que a tua luz brilhe.
E para a gente terminar, tem a música Festa no Interior, que quem canta é Gal Costa. Tem muita gente aqui que é novinho que nem sabe quem é Gal Costa, dirá a música. Mas tem uma parte, um refrão dessa música que eu quero deixar esse refrão para vocês. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar a música por conta de direitos autorais, aquela coisa toda, mas ela fala o seguinte: nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Então, que todas as nossas trincheiras a gente consiga enxergar ou buscar trazer a alegria, para que o amor possa explodir. E ardia aquela fogueira que me esquenta a vida inteira, entendendo que a fogueira é a proteção, é a divindade, é o que eu desejo profundamente, que esse fogo, que essa chama esteja com vocês, não só hoje, mas durante toda a jornada de vocês, e que a gente consiga compartilhar essa luz com todos. Beijo, gente.